Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2017. E começa agora mais uma edição do Link Record News. A gente fala de São Paulo para todo o Brasil e também para vários países pela Record Internacional. Uma pesquisa que acaba de ser lançada acende o alerta sobre o consumo mal calculado entre os jovens brasileiros. A meta imediata está, na maior parte das vezes, em itens supérfluos, como roupas, calçados e cosméticos ou perfumes. A pesquisa demonstra que o consumo é valorizado pela maioria dos jovens, sendo que 86% afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias da vida. Outro fator preocupante para ser analisado é o baixo desejo de gastar em educação. De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos jovens ouvidos querem fazer intercâmbio ou curso de línguas fora do país, enquanto apenas 8% planejam uma pós-graduação ou MBA. Você acha que falta orientação para que os jovens direcionem os gastos para o que realmente importa? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag LinkEquaNews. Vamos a outros destaques de hoje. Justiça decreta sigilo em investigação que apura queda de avião com o ministro. Áudio de gravador da aeronave é recuperado. Equipamento passa por tratamento para retirada de ruídos. 3 mortes por febre amarela foram confirmadas no estado de São Paulo. Outros 7 casos estão sendo investigados. Em Minas, a doença já matou 32 pessoas. Não olhar nos olhos ao responder as perguntas, rir demais, nem pensar ou não dar nenhum sorriso. Veja quais são os principais erros cometidos por candidatos durante uma entrevista de emprego. Nessa disputa acirrada por uma vaga, esses pequenos detalhes podem nos colocar fora da disputa. Mas nenhum erro é pior do que a mentira. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. E nós começamos com um caso sobre a insegurança de quem vive no Rio de Janeiro. Mais uma pessoa foi vítima de bala perdida. Dessa vez um homem que acabou baleado sem motivo. Segundo um relatório da ONU, o Brasil foi o país da América Latina que registrou mais mortes desse tipo no ano passado. Só no Rio de Janeiro foram 40 crimes. Renato João Viana Gomes, de 54 anos, almoçava em uma pensão quando policiais trocaram tiros com traficantes na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A região já possui uma unidade de polícia pacificadora. Renato é mais um para uma triste estatística de vítimas de balas perdidas no Rio. Nesta segunda-feira, a Justiça determinou a prisão preventiva de Tiago Rodrigues dos Santos. Ele é apontado como o autor do tiro que atingiu a menina Sofia Lara, de 2 anos e 7 meses. A Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso. A perícia ainda vai confirmar de onde partiu o tiro que atingiu a criança. Nós estamos constantemente capacitando nossos policiais para que possam reavaliar a sua tomada de decisão. Um momento de uma perseguição é um momento extremamente delicado, um momento extremamente decisivo. Efetuar um disparo ou não pode sim ter um resultado traumático. Não existe um número oficial de vítimas de balas perdidas no Rio, mas estima-se que no ano passado foram mais de 90 vítimas, com pelo menos 40 mortos. Um relatório da ONU divulgado no ano passado apontou o Brasil como o país com o maior número de mortes por balas perdidas na América Latina e Caribe. O levantamento reuniu 27 países. 4 adolescentes em um carro roubado tentaram fugir da polícia dirigindo na contramão e de marcha ré. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem. Câmeras de monitoramento da prefeitura flagraram o momento em que o motorista vê o carro da polícia e foge em marcha ré. Assustados, outros motoristas desviam. O adolescente é encurralado, mas consegue virar o carro e continua em alta velocidade na contramão de uma avenida movimentada. Mais à frente, ele volta a entrar no sentido oposto ao tráfego. A polícia só conseguiu fazer o veículo parar 10 minutos depois. Os menores, que têm entre 14 e 16 anos, foram para a delegacia, onde foi registrado o furto do veículo. Depois, foram liberados.
Um motoqueiro sobreviveu a um acidente impressionante no interior da Bahia. Ele foi atingido por um carro em um cruzamento. A gente vai mostrar as imagens das câmeras de segurança que flagraram o momento em que o carro atinge o motociclista em uma avenida da cidade de Irecê. Apesar do impacto, o rapaz se levanta rapidamente, como a gente observa nas imagens. Realmente impressionante. Segundo a polícia, ele sofreu apenas ferimentos na boca. Nas imagens é possível ver também que a vítima caminha até o acostamento instantes depois da batida. O motorista do carro não ficou ferido. Mudando de assunto agora, a gente fala que a Justiça de Angra dos Reis determinou que a investigação sobre o acidente aéreo que matou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, seja sigilosa. Pois é, os destroços do avião que caiu em Paraty chegam hoje ao Rio de Janeiro. E a aeronáutica recuperou o conteúdo do gravador de voz encontrado na aeronave. Os detalhes com a repórter Carla Chaves. Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. A aeronáutica conseguiu recuperar esta gravação. Agora o próximo trabalho é retirar o ruído para que ela seja analisada pelos peritos. Este gravador registra os últimos 30 minutos de conversa entre o piloto e a torre de controle e também entre o piloto e os outros passageiros. Inclusive já se sabe que ele reclamou do mau tempo. Além disso, a fuselagem do bimotor já foi toda retirada da água. Ela está sendo transferida da balsa para uma carreta. É um trabalho demorado porque tem que se preservar todas as peças que foram resgatadas. Elas são fundamentais na hora de esclarecer o que causou a queda do avião. E depois que estiverem na carreta, elas serão encaminhadas aqui para o Rio de Janeiro. Uma viagem de mais ou menos 2 horas e meia. Vão para um depósito perto do aeroporto do Galeão, onde começam a ser analisados pelos peritos da aeronáutica. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla Chaves. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, conversou reservadamente com outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ela fez consulta sobre critérios para a escolha do substituto de Teori Zavascki na relatoria da Operação Lava Jato. A lista dos cotados para a vaga de Teori Zavascki já tem pelo menos 15 nomes, alguns de perfil técnico, como ministros de outros tribunais superiores e do TCU, outros próximos a Temer, como o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a advogada-geral da União, Grace Mendonça. A ordem no Planalto é evitar o assunto até a definição do STF sobre a relatoria do caso Lava Jato. O presidente do Senado também declara que não é padrinho de nenhum candidato e que não participa, interfere ou opina sobre a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Faltando 8 dias para o fim do recesso do Supremo, aumentam as pressões sobre a presidente do tribunal para que ela defina o destino da relatoria da Lava Jato. Carmen Lúcia começou as consultas reservadas e conversou com pelo menos 4 ministros. Ela recebeu também o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que tem uma bomba relógio nas mãos: a validação das delações da Lava Jato. São depoimentos de 77 delatores ligados ao Odebrecht. 2 juízes auxiliares de Teori Zavascki adiantaram durante o recesso os procedimentos para a homologação das delações, mas pararam o trabalho com a morte do ministro. Na prática, o processo consiste em saber se as delações ocorreram de livre e espontânea vontade. O plano de Teori era concluir as homologações na primeira semana de fevereiro. No curso do recesso, esta medida ela poderia ser adotada diante da urgência, diante da excepcionalidade pela própria ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal. Seria uma medida extremamente importante no que diz respeito à agilidade do processo de homologação e finalização desta etapa. Carmen Lúcia passou parte da tarde no gabinete de Zavascki. Ela quer evitar a saída da equipe do ministro, principalmente do juiz auxiliar Márcio Schiffler, considerado braço direito de Teori nos casos da Lava Jato no STF. A expectativa é que a ministra defina o destino da relatoria do caso no Supremo ainda esta semana. 5 pessoas ficaram feridas depois de uma explosão em um hotel de luxo no litoral de São Paulo. Todos os hóspedes tiveram que deixar o local. A explosão aconteceu no subsolo do hotel, onde fica a caldeira, que armazena gás natural. Houve incêndio. Tá pegando fogo lá, só de perto aí. A portaria ficou destruída. Hóspedes afirmaram que o barulho da explosão foi assustador. E tem 2 crianças pequenas, peguei as 2 no colo e saí correndo para descer pela escada. Janaína estava com os filhos na praia, em frente ao hotel. Eu só peguei no braço dos meus 2 filhos e disse: o hotel tá caindo, vamos para a praia. Fomos para a água.
Foi um susto muito grande. Todos os hóspedes foram retirados às pressas. O hotel Sofitel Jequitimar, em Guarujá, é um dos mais luxuosos do litoral de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento da explosão, não havia ninguém próximo à caldeira. Mesmo assim, 5 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital. Entre os socorridos, uma mulher grávida que passou mal. As 5 vítimas são leves, foi mais do impacto mesmo da explosão, ou algum estilhaço, né, de vidro. Não tem nenhuma com gravidade. Testemunhas relataram que havia cheiro de gás antes da explosão, mas ainda não está confirmado se um vazamento de gás provocou o incidente. A gente está realmente agora tentando, aguardar e contribuir com o trabalho do bombeiro para que a gente possa realmente estar liberando o acesso para que as pessoas possam retirar seus pertences. Os hóspedes foram encaminhados para outros hotéis. Vamos para o outro hotel sem nada, só com as coisas que a gente estava na praia. E uma enfermeira que tinha acabado de sair do plantão foi morta durante uma tentativa de roubo no Rio de Janeiro. Ela estava de moto e foi rendida numa das avenidas mais movimentadas da cidade. Aline de Paula, de 31 anos, trabalhava na maternidade do Hospital Rocha Faria, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. De acordo com o Batalhão de Policiamento de Vias Expressas, a enfermeira seguia de moto para casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Quando passava pela Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, foi abordada por criminosos. Os bandidos atiraram na vítima e depois fugiram do local do crime em direção às comunidades da região. A moto da enfermeira não foi levada. Aline foi socorrida e encaminhada para o mesmo hospital de onde havia acabado de sair de um plantão, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a enfermeira é casada com um policial militar. Ela deixou 3 filhos, um deles ainda bebê. Amigos lamentaram nas redes sociais a morte de Aline. Uma amiga escreveu: queria que fosse mentira, mas não é. Uma pessoa tão querida e do bem e que quando entrei na maternidade me deu tanto conselho e foi minha enfermeira. Não dá para acreditar. E 3 policiais militares estão sendo investigados por fraude em uma conta de luz. Os relógios que medem o consumo de energia nas casas dos PMs estavam adulterados. As casas dos PMs já eram monitoradas pela concessionária há mais de 6 meses. É que, segundo a empresa, o consumo deveria ser bem maior do que aparecia na conta de luz dos moradores. Com a presença da polícia, os técnicos examinaram e recolheram os relógios. Os lacres da caixa de proteção e do medidor estavam rompidos. Nesta casa, o casal de policiais mantinha 3 aparelhos de ar-condicionado, um deles ficava na garagem. O valor pago por mês variava entre R$ 130 e R$ 140 reais. Abaixo do que se espera, né? Ainda mais diante da onda de calor que está havendo. Foi até um dos motivos que levou a gente a suspeitar mesmo. A gente teve uma denúncia anônima, mas essa análise de gráfico de consumo também nos trouxe muitas suspeitas. Então, por essa razão, nós temos essa diligência e vamos confirmar se havia alguma fraude ou não. Nesta outra casa, em que também mora um PM, foram confirmadas irregularidades. Com um equipamento especial, os técnicos comprovaram a diferença da entrada para a saída de energia no relógio, o que indica possível adulteração. Os 3 policiais foram ouvidos pela polícia e liberados. Eles negaram a fraude. Internamente, a gente verificou que o disco, estava tendo atrito com o ímã magnético do medidor, fazendo com que parte da energia consumida do cliente não fosse registrada pelo medidor. Um inquérito policial foi aberto para investigar a conduta dos PMs. Se comprovada a adulteração nos medidores, eles vão ser indiciados e podem responder por crime de furto de energia. A pena varia de 2 a 8 anos de prisão. Havia indícios de que o relógio havia sido manipulado, lacres violados. Uma perícia vai ser feita nos relógios. O resultado fica pronto em 30 dias. A Brigada Militar de Alegrete informou que vai aguardar a conclusão do inquérito para tomar as medidas cabíveis. Se condenados, os brigadianos podem ser demitidos. Mais de 20 milhões de abelhas morreram no interior de São Paulo, numa das regiões que mais produzem mel em todo o país. A suspeita é de que agrotóxicos usados em plantações vizinhas aos apiários tenham dizimado as colmeias. Há 27 anos, o Írio cuida de abelhas e produz mel.
Agora ele é só tristeza. As colmeias espalhadas em matas de Rio Claro foram dizimadas. Nas caixas que deveriam estar lotadas de abelhas, favos, só formigas e traças sobreviveram. O produtor sabe exatamente o que aconteceu. Você tem certeza de que foi a pulverização? Absoluta. Não tem como não ser. Das 250 caixas espalhadas em trilhas e pomares, 40 foram contaminadas. Ele estima a morte assombrosa de 25, 30 milhões de abelhas. Na época da florada, a produção da família chega a 3 mil litros de mel. Agora, o prejuízo é de pelo menos 40 mil reais. É uma tristeza muito grande, né? Isso daí é o meu ganha-pão, o meu serviço, né? O que os apicultores descobrem todo dia no campo, os pesquisadores estão constatando nos laboratórios. Técnicos da Unesp e da Universidade Federal de São Carlos analisaram 1.742 colmeias com abelhas mortas. 100% dessas amostras registraram a presença de defensivos agrícolas. Ainda segundo a pesquisa, 63% das colmeias atingidas eram vizinhas a áreas de plantio, onde a pulverização é feita através de aviões. O defensivo é lançado também em áreas de reserva. Essa pesquisadora, que fez uma tese de mestrado na USP em agricultura familiar, relatou o calvário desses apicultores. O IBAMA já está reavaliando alguns agrotóxicos e ainda está esperando pesquisas e não aciona o princípio da precaução. O caso já foi parar no GAEMA, Grupo de Atuação Especial em Defesa do Meio Ambiente. O Ministério Público abriu inquérito e vai rastrear todos os caminhos para descobrir quem são os responsáveis pela mortandade de abelhas e, assim, exigir punição. Precisamos coletar todos esses dados, ouvir pessoas e, a partir daí, tirar conclusões e identificar as providências cabíveis. Agora um recado aos estudantes. Foram abertas hoje as inscrições para o SISU, que é o sistema que usa a nota do Enem na seleção de estudantes para universidades públicas. São 240 mil vagas em 130 faculdades de todo o país. O candidato pode tentar até 2 opções de cursos. Para se inscrever, é preciso se cadastrar no site do SISU. O prazo termina na sexta-feira. E olha, faltando pouquinho para o carnaval chegar, cresce a procura em Salvador para aluguéis de imóveis para a temporada. Sorte de quem pode ir para lá, né? Exatamente, sorte. Para este ano, a oferta de imóveis cresceu e os preços cobrados pelos proprietários sofreram queda. As fachadas dos prédios ganharam cartazes e anúncios de aluguéis por temporada, há quase um mês do carnaval. Um movimento comum nesta época do ano. Oportunidades para quem quer ficar pertinho da folia. Durante o carnaval, o que muita gente busca é a proximidade, essa vista para a orla. Afinal de contas, é nessa avenida que passam os trios elétricos. Mas tem gente que busca mais, um ponto de apoio. Esse aqui é quarto e sala. A gente tem esse espaço aqui, um quarto e um banheiro, para garantir o conforto, aquele ponto de apoio na hora de ir no banheiro, se alimentar ou descansar entre um dia e outro de folia. Um imóvel como este sai a cerca de 15 mil reais porque não tem mobílias. Se fosse todo montadinho e completo, poderia chegar a 25 mil reais. Valores ainda semelhantes aos preços cobrados no carnaval passado, mas a procura já não é a mesma. Para aquecer o mercado, a Associação dos Corretores de Imóveis já afirma que os preços vão cair em média 20% em relação ao carnaval passado. Quando você tem muitas ofertas, a tendência do preço é cair, né? Apesar de Salvador ter um carnaval forte, por exemplo, os apartamentos que estão voltados para essa área de circuito, Barra, Dina, Campo Grande, né? Você tem uma diminuição, porque aí você já entra no patamar dos aluguéis de temporada. O que muda esse ano também é a oferta. De acordo com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, já são 203 anúncios de aluguéis para o carnaval só em 2017. Na festa do ano passado, foram 134 apartamentos disponíveis para aluguel, uma diferença de 30%. E na disputa por inquilinos, tem gente que aposta na infraestrutura do empreendimento. Aqui tem garagem coberta, tem portaria 24 horas, tem piscina, tem toda a infraestrutura. E essa vista maravilhosa para o mar. Que vista, delícia, hein? né? Coisa boa.
Bom, agora uma pergunta. Quais será que são os principais erros cometidos por candidatos durante uma entrevista de emprego, hein, Marcela? Pois é, um site de carreiras norte-americano listou as gafes mais comuns e não se espante, elas são e muitas. São muitas, mas nenhum erro supera o da mentira. Mais da metade dos empresários ouvidos consideram esse o pior comportamento de um profissional. De frente para o entrevistador, a gente mal sabe o que faz com as mãos. Gesticula demais, cruza os braços, denuncia a ansiedade em pequenos gestos. Quem nunca? Toda vez eu falo demais, é uma coisa beleza. Sempre, toda vez eu falo demais. Você acaba ficando um pouco nervosa na entrevista, acaba ou alongando demais uma resposta ou encurtando. Ficar um pouco indecisa nas respostas, esperar um pouquinho para responder. A pesquisa de um site de carreiras norte-americano listou os erros e as gafes mais comuns na hora da entrevista de emprego. Por exemplo, ligar para um parente para perguntar se o salário é o suficiente antes de terminar a entrevista. Isso transmite uma insegurança nesse sentido, porque a partir do momento que você está procurando uma vaga, você tem que ter certeza do que você quer e quais são os pré-requisitos que você tem na sua cabeça. Por mais que algumas características não sejam exatamente aquilo, eu acho que no momento da entrevista você já pode ir avaliando se para você é viável ou não, né? Levar uma pizza para a entrevista já é algo muito estranho, concorda? E comer sem oferecer um pedaço. Pior ainda. Acreditem, isso já aconteceu. A distração é um perigo. Já teve candidato que começou a cantar uma música que estava tocando no rádio. Um erro tão grande quanto brincar com algum objeto que está sobre a mesa, o que acontece em 34% dos casos. O foco é o entrevistador, então tentar não desviar o olhar, não ficar prestando atenção no que tem ao redor. O interessante também é prestar atenção de fato no que o entrevistador está te propondo, as perguntas que são feitas. Entrar por essa porta exigiu do Bruno rever os erros em entrevistas no passado. Já perdeu a vaga por algo simples. Foi o uso de gíria. Tipo, falar cara no meio da entrevista, assim, é uma coisa que eu fazia muito. Mas agora o bom é que eu já aprendi do pior jeito, né? Acabei perdendo uma oportunidade, mas agora não uso mais gíria no trabalho. Não olhar nos olhos ao responder as perguntas é um problema. O contato visual significa transparência, confiança. Acontece em 67% dos casos. Se eu não olho nos olhos, se eu não fixo atenção no selecionador, se eu vou desviando o meu olhar para lá e para cá, dá a impressão que eu estou mentindo. Nessa disputa acirrada por uma vaga, esses pequenos detalhes podem nos colocar fora da disputa. Mas nenhum erro é pior do que a mentira. E isso acontece em pelo menos 6 a cada 10 candidatos que passam por uma entrevista. E você não consegue sustentar, né, no seu dia a dia profissional. E aí você não sustentando, acaba eventualmente perdendo uma boa oportunidade de emprego por não ter sido honesto. Ou seja, além de um bom currículo, leva a vaga que enfrentar melhor o nervosismo da entrevista. Não tente convencer o selecionador pelo coração. Olha, eu preciso muito dessa vaga. Você só vai consegui-la se você tiver competência para consegui-la e para trabalhar naquela empresa. Além dessas dicas para conseguir um emprego, olha só os dados dessa pesquisa sobre a crise econômica dos últimos 2 anos, que aponta que os jovens brasileiros como os mais prejudicados. A queda da renda desse grupo foi 3 vezes mais rápida do que a média da sociedade. Kathleen tem 21 anos e uma carteira de trabalho com páginas carimbadas de experiência. Ainda assim, tem dificuldades para conseguir emprego. Agora, está disposta a aceitar uma vaga em qualquer área. Hoje em dia a gente não dá para escolher, Tem que abraçar o que tem. Um estudo revela que os jovens foram os mais prejudicados pela crise econômica. A renda deles está diminuindo desde 2014, caiu 16%. 3 vezes mais que a média das pessoas de outras faixas etárias. O jovem brasileiro, a falta de experiência dele não está permitindo ele conseguir emprego e o fato dele não ter emprego acaba não permitindo que ele ganhe a experiência que é necessária. Em busca de emprego há 6 meses, Gabriele teve que largar a faculdade de nutrição. Eu pretendo voltar a estudar. Se eu arrumar um emprego,
Aí eu voltei a estudar de novo. Neste posto de atendimento ao trabalhador, o número de jovens em busca de emprego aumentou 70% no ano passado em relação a 2015. Essa busca continua alta. Na última seleção para o programa Menor Aprendiz, quase 200 jovens se inscreveram para concorrer a 40 vagas. É uma busca desesperada por experiência no mercado de trabalho. Guilherme, estudante de design de produto, paga a faculdade trabalhando como feirante com o pai. Ele abriria mão do salário por uma vaga de estágio, mas até agora não conseguiu uma oportunidade. Eu fico tentando em todos os sites e quase não aparece vagas em alguns. E os que aparecem não chamam para uma entrevista, não dão oportunidade nem nada. A pergunta é, neste ano, como será? Se depender de Kathleen, 2017 vem um pouco mais promissor. Ela acaba de conseguir uma chance para voltar ao mercado. Agora é só passar na entrevista e já levar os documentos e começar uma nova vida. Isso aí, boa sorte para ela. E olha, quem já conseguiu emprego e tem dinheiro, olha só, uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas acende o alerta sobre o consumo mal calculado entre os jovens brasileiros. A meta imediata está, na maior parte das vezes, em itens supérfluos, como roupas, calçados, cosméticos ou então perfumes. 77% dos jovens afirmam comprar por impulso, o que faz muitas vezes gerar arrependimento pelo dinheiro gasto. Essa pesquisa demonstra que o consumo é valorizado pela maioria dos jovens, sendo que 86% afirmam que comprar aquilo que querem é uma das grandes alegrias da vida. Outro fator preocupante para ser analisado é o baixo desejo de gastar em educação, por exemplo. De acordo com a pesquisa, apenas 9% dos jovens ouvidos querem fazer intercâmbio ou cursos de línguas fora do país, enquanto apenas 8% planejam uma pós-graduação ou MBA. E ainda sobre esse assunto, a nossa enquete do dia, então. Você acha que falta orientação para que os jovens direcionem os gastos com o que realmente importa? Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews para votar na nossa enquete. Lembrando que você pode votar até a segunda edição, com o resultado final dessa enquete de hoje. Ou se você quiser mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é esse que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação. Bom, enquanto você participa, a gente vai ao Paraná falar sobre a crise carcerária. Quem está por lá é a Fabiana Bantucci, que vai contar para a gente o que as autoridades têm feito para tentar amenizar esse problema. Fabiana, então, até uma auditoria será realizada nos presídios. Como é essa história? Bom dia para você. Bom dia, Fabi. É isso mesmo, Marcela, tem auditoria em vista sim. Bom dia para você, bom dia Nolan, bom dia a todos que acompanham o Link Record News. Quem vai fazer essa auditoria é o Tribunal de Contas do Estado. O objetivo é avaliar as condições dos presídios e verificar se a verba que é destinada ao sistema está sendo aplicada de forma eficaz. Os 8 analistas e técnicos de controle responsáveis pela auditoria já foram nomeados. Eles têm 60 dias para preparar um diagnóstico sobre o custo-benefício dos presídios. Na sequência, serão instauradas auditorias operacionais no chamado Plano Anual de Fiscalização de 2017. Nessa etapa, a intenção será avaliar a eficácia do gasto público no setor, impor medidas corretivas e, se necessário, responsabilizar os gestores por irregularidades que venham a ser detectadas. O presidente do Tribunal de Contas determinou que a auditoria avalie instalações, estrutura de pessoal, gestão, custo e, principalmente, a capacidade de ressocialização do sistema. Só em 2016, o Paraná gastou 720 milhões de reais nos presídios, ao custo médio de R$ 35 mil por preso. E você sabia que é possível suspender temporariamente serviços de TV a cabo e internet, por exemplo, sem nenhum custo? Pois é, muita gente não sabe, mas esse benefício está previsto em lei e pode ajudar a economizar no período de férias ou até mesmo em um momento de dificuldade financeira. Ninguém gosta de pagar por algo que não usa, não é mesmo? Mas, às vezes, o prejuízo pode vir por pura falta de informação. É o caso da suspensão temporária de alguns serviços de telecomunicação por parte do cliente.
Um direito do consumidor pouco conhecido, mas que pode significar uma economia nas contas do mês. Um mês você vai estar economizando essas taxas. Então, é uma economia que pode ser pequena, mas ela já faz a diferença dentro do mês, né? Principalmente assim, as pessoas costumam viajar final de ano, começo de ano, né? E nesse ano tem todas aquelas contas básicas e que pesam no final do mês, né? Isso, então, eu acho uma informação importante de estar sabendo. A Carla é assinante de um pacote que oferece serviços de telefonia fixa, internet e TV por assinatura. Ela viaja bastante a trabalho e, ao saber que pode economizar com a suspensão desses serviços quando está longe de casa, procurou se informar junto à operadora sobre os direitos dela. Então, eu tenho 120 dias, uma vez ao ano. Tá? Uma vez ao ano eu posso desligar, pedir o desligamento, faço a minha viagem tranquila. Passou desse período, também não preciso me preocupar, automaticamente já é religado. A suspensão dos serviços está prevista na legislação da Agência Nacional de Telecomunicação e também pode ser uma solução para um momento de aperto financeiro. Para fazer a solicitação, basta entrar em contato com a operadora. O pedido é para ser super simples. Você liga para a prestadora de serviço e faz o pedido que você quer suspender. Anota o protocolo e ela tem um prazo de 24 horas para suspender e depois 24 horas para restabelecer o serviço. Ao contrário de serviços como energia, água ou gás, em que há cobrança para suspender o fornecimento, a interrupção dos serviços de telecomunicação é gratuita. E caso a operadora cobre alguma tarifa no período de suspensão, o consumidor deve ir atrás dos seus direitos. A princípio não é para ser cobrada nenhuma taxa, nem aquela assinatura básica, nem mensalidade, nem nada. No período de suspensão não se cobra. Se for cobrado algum valor, dá para procurar o PROCON, porque eles aplicam multa para a empresa, e procurar o juizado especial para restituir esse valor que eles cobraram do consumidor. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Marcela, volto com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. Obrigada, Fabi. Até amanhã. Bom trabalho para você. Bom trabalho, Fabi. Obrigado. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta daqui a pouquinho. A seguir você vai ver 3 mortes por febre amarela foram confirmadas no estado de São Paulo. Outros 7 casos são investigados. E em Minas, a doença já matou 32 pessoas. E veja também, a polícia prendeu uma quadrilha que roubava clientes na saída de bancos em São Paulo. Esses e outros destaques daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Até já. 11h41 no horário de Brasília. Link Record News de volta, agora com boas dicas, né? Boas dicas, hora de tirar dúvidas sobre a língua portuguesa. E para isso, recebemos o professor Dr. Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Professor, muito bom dia para você. E aí, qual o pacote de pegadinhas que você trouxe hoje para a gente? Pegadinhas sempre, né? Bom dia, Nola, bom dia, Marcela, bom dia aos telespectadores. As pegadinhas, claro, para a gente brincar, contextualizar e cada vez mais aprender língua portuguesa, né? Hoje, como já fiz em algumas outras vezes, eu trouxe algumas dúvidas que chegam nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tanto da Record News como nossa, que os telespectadores mandam. Eu selecionei algumas, sempre busco selecionar as que aparecem mais, e aí eu trouxe algumas para a gente falar hoje aqui, né? Por exemplo, uma pessoa me perguntou sobre ascensorista, a grafia correta de ascensorista, e às vezes confunde com assessor, por exemplo, um assessor de imprensa, um jornalista que a gente conhece. Então, o assessor de imprensa, por exemplo, é com 2 S e 2 S. Assessor, né? A-S-S-E, S-S-O-R. Assessor com 2 S. E o ascensorista é de ascender no sentido de subir, né? Porque o ascensor, sem ser o com ista no final, é sinônimo de elevador. Você pode chamar o elevador de um ascensor. Por quê? Porque ele que faz você subir. Cuidado com o pleonasmo para você não falar subir para cima, né? Não. Mas aí o assessor é que faz essa subida. Então, esse ascensorista é com SC, ascensorista com SC. O mesmo acontece, por exemplo, com... Às vezes as pessoas confundem na hora de escrever acender, né? Eu já vi muitas vezes alguém escrevendo acender no sentido de acender o fogo com SC.
E aí está errado. A gente pode falar assim, o Nolan, como é um jornalista muito competente, ele vai ascender na profissão. Ou seja, ele vai subir, ele vai ganhar novos cargos, novos reconhecimentos. Mas aí, para acontecer isso, eu preciso escrever com SC. Então, esse é o ponto. Tem que escrever com SC, senão, né, a Aline e o Mineiro não vão deixar você, né, subir na profissão. Agora, se você quiser acender lá no fogo, né, acender um fogo, acender a churrasqueira, algumas pessoas dizem, esse acender é com AC, acender, ACENDR, acender. Então, para sanar essa dúvida aí dos telespectadores, mas o Nolan vai acender com certeza com SC, não é verdade, Marcelo? Acertando assim, ele já acendeu. Acertando assim, ele já acendeu, né? Já tem gente agora lá já fazendo a promoção do Nolan, não é isso? Vamos torcer, vamos lá, hein? Se você quiser acender no sentido da promoção, não esquece de usar com SC e o Nolan já vai usar isso com certeza. Beleza? Okay. Essa já foi boa, que você já ganhou uma promoção para ele, né? Já está garantido. E a próxima? Vamos à promoção da Marcela agora. Vamos lá. Vamos buscar. Uma outra que me mandaram, inclusive é uma questão de grafia, que eu já vi até em jornais, né? Por exemplo, você vai fazer um trabalho social e algumas pessoas dizem, e aí por falar equivocadamente, às vezes confundem na grafia. Se puder colocar aqui a tela, por exemplo, as pessoas dizem beneficiente. Então, é um trabalho beneficente. Não. É um trabalho beneficente, né? Beneficente é aquilo que beneficia. Então, justamente por isso, por ter esse beneficia, talvez as pessoas confundem e colocam beneficiente. Mas essa questão, depois eu explico com calma, é uma questão de radical e questão de desinência, sufixos e prefixos, as formações de palavra. Então, para você que vai fazer, às vezes, um trabalho social ou vai falar sobre o trabalho social de alguém, pode correr uma ação beneficente, ou seja, por que exemplo, beneficia as pessoas. O jogo do Brasil contra a Colômbia vai ser um jogo beneficente. Perfeito. Ótimo exemplo, super contextualizado, vai ter uma ascensão na profissão, né? Exatamente. Nesse sentido, uma promoção bem contextualizada, é um jogo beneficente. Inclusive, aproveitando com transmissão aqui na Record News, né? Já puxando a sardinha. Já puxando a sardinha, todo mundo vai assistir aqui na Record News, né? A partir das 9h40, hein? 9h40, todo mundo ligado. Então, é um jogo beneficente, não beneficiente, tá bom? Aproveitando aqui embaixo, é uma dúvida também que ocorre e as pessoas às vezes confundem, claro, é uma diferença tênue, porque são palavras similares, mas vamos junto aqui, ó. Acidente e incidente, né? Então, acidente é um acontecimento imprevisto, um desastre. Infelizmente, o desastre que ocorreu, por exemplo, com o avião, né? O Teresa Vaz, que a gente sabe disso, foi um acidente, porque foi um desastre, né? Ou, por exemplo, se tiver algum acidente na Marginal, o acidente que parou o trânsito na Marginal, matou 3 pessoas, etc. É um desastre. Agora, uma circunstância casual, um episódio, um atrito, por exemplo, né? Um incidente entre os ministros paralisou o julgamento. Uma discussão entre eles, né? Eles discutiram, de repente, olha, essa discussão não dá para a gente continuar mais, nós vamos parar aqui o julgamento agora e volta depois do almoço, daqui 3, 4 horas. Isso é um incidente. Agora, é errado chamar o acidente de incidente? É equivocado, porque nesse caso é um episódio, é um atrito, é algo casual. Quando é um desastre, é um acidente, não um incidente. Sim, é equivocado. Por isso que eu citei, algumas pessoas, infelizmente, erram nesse sentido. Ficou claro isso? Okay. Então, só retomando, beneficente e não beneficiente, é beneficente. Retomando, incidente é algo casual, um atrito pequeno. E acidente já é um desastre, conforme a gente contextualizou. Tranquilo? Tranquilo. Dá tempo de a gente falar mais uma? Como é que a gente está de tempo? Tranquilo? Vamos mais uma. A próxima tela aqui, por exemplo, a diferença entre imigrar e emigrar, invadir e evadir. Isso eu peguei, não tanto de dúvida que chegou, mas eu confesso, eu fiz uma pesquisa e alguns veículos de comunicação às vezes se equivocam na hora de colocar essas palavras, né? E aí eu trago justamente para a gente contextualizar com as pessoas de casa. Veja lá, imigrar é entrar num país, né? Tem gente que às vezes, na hora que ele entrou nos Estados Unidos, ele passou pela emigração. Não. Ele passou pela imigração, porque imigrar é entrar. Emigrar é sim aí deixar um país. Então, quando você sai do Brasil, você vai emigrar. Quando você entra, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai imigrar. Se bem que o Trump agora vai, né, trazer alguns problemas para quem Ele não quer isso. imigrar, imigrantes, né, no caso. Ele não quer imigrantes, né? Ou seja, pessoas que entram no país. Mas tem muito americano que quer emigrar agora com ele no governo. Pronto, um outro exemplo imperfeito. Tem muito americano que quer emigrar, ou seja, sair, deixar o país. Tranquilo? Nessa mesma linha, né? Por isso que eu coloquei aí junto, invadir é entrar à força em algum lugar. Necessariamente o invadir, é isso que é interessante. Tem que ter a força, ou seja, que não foi com o consentimento de alguém, por isso é invasão. E evadir é sair, desviar, evitar, escapar de algum lugar, é evadir. Né, eu já vi algumas pessoas dizendo que houve uma evasão, né, nesse sentido e às vezes acaba confundindo com invasão. Mas
Evasão não precisa ser forçada necessariamente. A evasão não precisa ser forçada, diferente da invasão. Porque a evasão é só uma saída. Por exemplo, a gente fala da educação. Vi vocês citando agora da pós-graduação, MBA, graduação, etc. Que pessoas que buscam estudo, né? A evasão escolar, o que é? Entra uma turma, por exemplo, numa faculdade com 30, 40, 50 alunos e termina se formando depois de 3, 4, 5 anos de curso com 15, 20 alunos. O que aconteceu? Uma evasão, ou seja, pessoas saíram, deixaram, né, não estão mais lá na faculdade, na verdade, naquela turma. Não concluíram o curso. Não concluíram o curso, exatamente. Então, tem essa diferença entre invasão e evasão. Professor, só uma dúvida que surgiu no noticiário. Teve esse muro de contêineres que foi montado na penitenciária de Alcaçuz para dividir ali as facções e tal. Container é uma palavra que foi aportuguesada, Sim. certo? O plural de container, qual é? Containers, com ES no final. Essa é uma palavra que vem do inglês to contain, que quer dizer de conter, né? Simplesmente isso. Container é aquele lugar que contém. E aí, container com o final com ES, containers. Igual containers, né? E daí, na pronúncia, como esse a gente fala muito pouquinho, né? A gente não fala containers tão pontuado. Quando você lê containers, você às vezes fala containers. E você acaba na fala errando na escrita, certo? Então, por conta de você suprimir esse E na hora de falar, as pessoas têm essa dúvida. A gente estava conversando. De tanto falar errado e às vezes até trazer do inglês e falar containers do inglês, erra. No português é containers. Mas na pronúncia tem o S. Tem o E. Eu só quis dizer, tem o E e o S. Só quis dizer que as pessoas confundem justamente porque na pronúncia, às vezes elas querem colocar igual o inglês e acabam confundindo. Essa palavra já foi aportuguesada e termina com ES, containers. Igual hambúrguer, por exemplo, né? Nós que comemos muito hambúrguer, não é isso, Nolan? Né? Bastante, e é bom, né? E é muito... Só faz mal para a saúde alguns, né? Alguns. Dá pra gente comer um caseiro melhorzinho, um hambúrguer de salmão, andei comendo, é muito legal. Mas assim, aí você vai colocar no plural, comer mais de um hambúrgueres, né? Com S no final, igual o container. Só que na pronúncia, às vezes, a gente fala mesmo hambúrgueres. A gente né? fala, eu comi 2 hambúrgueres. Na pronúncia, a gente acaba falando. Tanto confunde com inglês, como confunde na hora desse aportuguesamento, na hora de escrever, a pessoa fala, nossa, eu falo containers, né? Ou falo hambúrgueres, né? Então, ela infelizmente confunde. Esses aportuguesamentos, infelizmente, trazem essas dúvidas. De a pessoa falar assim, eu escrevo ou falo como é em inglês ou como é em português. Eu sempre digo assim, se o dicionário for lá e aportuguesou a palavra, fala em português. Sim. Por exemplo, Nova York ou New York? É um padrão, por exemplo, se a Record News quiser toda vez que se referir a uma cidade, etc., aí você tem que ter um padrão, né? Legal, são muitas dúvidas. O professor Rodrigo Maia sempre esclarecendo essas dúvidas de português toda terça e quinta aqui com a gente, até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, eu que agradeço. Pessoal, pode continuar enviando as dúvidas aí. Pode continuar enviando as dúvidas para todo mundo. Bom dia para vocês, até mais. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto agora e te conta que presos do regime semiaberto realizam um motim no Centro de Progressão Penitenciária 3, em Bauru, que fica no interior de São Paulo. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário, o motim começou na cozinha. Olha só, há reféns e houve fuga em massa. A Polícia Militar está no local e o Águia sobrevoa a região, o helicóptero Águia da Polícia Militar. A Polícia Rodoviária também está no apoio, pois alguns detentos estariam roubando carros na rodovia. Então, atenção, você que passa pelas rodovias próximas a Bauru, tome cuidado. Neste momento, há reféns na penitenciária de Bauru, a penitenciária de Progressão Provisória 3, em Bauru. Essas são imagens de agora há pouco, então, a qualquer momento, durante nossa programação, mais informações sobre essa rebelião que acontece nesse momento na penitenciária em Bauru. A gente segue acompanhando e ainda sobre a crise nos presídios, a gente fala agora de uma outra penitenciária que foi construída sobre areia. No fim de semana, 3 túneis foram descobertos no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Marcela, além disso, não é difícil jogar armas e drogas sobre o muro. Neste momento, a polícia faz operação no presídio. A maior penitenciária do Rio Grande do Norte também é uma das mais frágeis. Com celas escancaradas há quase 2 anos, Alcaçuz parece sem controle. Mesmo com a construção de uma barreira de containers separando as facções. Olha aqui, tá tudo solto aqui no meio dos pais daqui, no 5 em todo canto. Estamos ganhando a cadeia, viu? Nos confrontos da última semana, é possível ver presos armados. Celulares são comuns e acesso à internet também. A vida dentro da penitenciária é gravada e postada nas redes sociais.
os bloqueadores de sinais de celulares não funcionam. Eu, inclusive, conversei com um dos detentos. Vocês têm bombas também, então, aí? E por onde entra esse armamento? Essa cerca aqui, ó, não há telas, não há proteção alguma. E a pessoa pode chegar ao muro, inclusive jogar armamentos, drogas sobre o muro. Denúncias de que isso acontece com frequência por aqui, né? Mas é um local de fácil acesso, que a gente tem condições de chegar mais próximo aqui por esse lado, ó. Não há telas, não há portões, só o muro. A distância de onde eu estou até o muro é de poucos metros. Um homem poderia arremessar objetos daqui sem dificuldades. A penitenciária de Alcaçuz foi construída sobre dunas de areia, o que torna comum a abertura de túneis. No ano passado, 30 presidiários escaparam dessa forma. Do final de semana até esta última madrugada, 3 túneis foram descobertos. Ali é um local absolutamente inadequado, já era quando da construção, e agora com essa destruição, evidentemente que nós não podemos ter ainda a continuidade daquela unidade naquele local. Daqui a pouquinho, então, mais informações sobre uma operação que a polícia realiza neste momento na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. Olha só, que era para ser um simples passeio em família, terminou de maneira inesperada. Um militar levou os filhos a um shopping e acabou agredido por um taxista que o confundiu com um motorista da Uber. Foi difícil Edmilson entender o que estava acontecendo. Esse é o carro que o militar da reserva estava. É do filho dele. No veículo, ainda há marcas dos chutes dados pelo taxista. Além dos danos causados no carro, Edmilson foi agredido. Houve uma agressão, houve um dano material, né? Houve uma ameaça velada, né? Era por volta de 9h55 da noite, o shopping estava prestes a fechar aqui no sábado. Então o que seu Edmilson fez para não perder tempo? Parou o carro aqui na Teodoro da Silva, deixou a família desembarcar para depois seguir até o estacionamento do shopping. Nesse momento, para acessar até o estacionamento, o acesso estava impossibilitado porque tinha um táxi parado exatamente aqui no meio do caminho. O seu Edmilson então foi perguntar ao taxista o porquê ele estava estacionado ali, já que estava impossibilitando o acesso dele até o estacionamento. Isso foi o suficiente para começar toda a confusão. Ele saltou do carro já enfurecido, né, e começou a dizer uma série de impropérios, né, e que eu disse, eu só queria a passagem. Falei para ele, o senhor está errado, o senhor está obstruindo a via pública. E aí ele veio para cima de mim e já me agrediu, me acertou um soco desse lado, e aí eu caí, enfim, nós iniciamos uma luta corporal. Essas fotos foram tiradas durante a confusão. Edmilson está de camisa vermelha. O motorista do táxi parado é o que se envolveu na briga. Edmilson tentou registrar o ocorrido na delegacia de Vila Isabel, a 20ª DP. Foi-me passada todas as instruções, foi feito um registro administrativo, o autor, o dono do táxi, foi reconhecido. Ele tem passagens com ocorrências desse mesmo tipo, tá? De agressão, enfim, não ocorrências graves, mas a ocorrência desse tipo aparentemente é um perfil, né? Nós pedimos um posicionamento à Polícia Civil que até agora não retornou. 3 mortes por febre amarela foram confirmadas no estado de São Paulo. 2 dessas pessoas contraíram a febre amarela no local onde moravam. Essas vítimas viviam nas cidades de Batatais e Américo Brasiliense, no interior do estado. A outra pessoa que morreu morava em Santana de Parnaíba, na região metropolitana, mas nesse caso, o paciente tinha viajado para Minas Gerais. Outros 7 casos são investigados. A Secretaria de Saúde alerta que não é preciso se vacinar se você não for viajar para Minas Gerais ou outras regiões de risco. Falando ainda sobre os casos de febre amarela, o número subiu em Minas Gerais. Mais informações com a repórter Paula Branches. Paula. Olá, para quem acompanha o Link Record News, olha, até agora 32 pessoas morreram aqui em Minas desde o mês passado. São 391 casos suspeitos e 58 confirmados. Foram 8 mortes em Ladainha, que é a cidade mais atingida, mais afetada pela doença. Todos os casos de febre amarela foram diagnosticados no interior do estado. Aqui na capital mineira, 21 pacientes do interior estão internados em um
hospital de referência e 4 estão no CTI. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Paula, pelas suas informações. 7 casos de febre amarela foram notificados na Bahia. Um deles teve confirmação, outro foi descartado e 5 casos ainda estão sendo investigados. Não há registro de mortes por febre amarela no estado. A Bahia vai receber 400 mil doses extras de vacinas contra a doença. A polícia prendeu uma quadrilha que roubava clientes na saída de bancos em São Paulo. O que chamou a atenção dos investigadores foi o modo como os ladrões agiam para despistar a PM, caso eles fossem identificados. O carro não despertava suspeitas, mas dentro dele os policiais descobriram um fundo falso. Ali estava um revólver calibre 38 usado para roubar clientes de banco. Esses 4 homens estavam no veículo e, segundo a polícia, fazem parte de uma quadrilha que há 6 meses praticava a chamada saidinha de banco na capital paulista. As funções na quadrilha são definidas. Apenas um deles entra no banco para escolher a vítima, chamado de escalador. Do lado de fora fica o segundo, é o da pegada, quem aborda o cliente que está com o dinheiro. Enquanto isso, um terceiro ladrão fica na moto para fugir com quem rouba a vítima. Os últimos 2 permanecem no carro. É com eles que o dinheiro do roubo e a arma ficam depois do assalto. Na corrida, eles já jogam o comparsa que está dentro do dinheiro, a arma, e foge com a moto. Então, esse marginal que foge com a moto, às vezes a polícia aborda, ele não tem nada. Mas o produto já está dentro do veículo que vai embora e passa desapercebido. A prisão da quadrilha aconteceu aqui nesta rua, onde há 3 bancos. Os bandidos já haviam observado as agências, segundo os investigadores, e não haviam encontrado nenhuma vítima que valesse a pena a abordagem. Quando o grupo se reuniu no carro para mudar de região, foi surpreendido pelos agentes. Eles eram investigados havia 3 meses. A polícia ainda tenta identificar o 5º integrante do grupo, que fugiu de moto. Pela numeração, os policiais descobriram que a arma encontrada com os suspeitos foi roubada da casa de um oriental no ano passado. A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com a nossa programação do Link Record News. A gente fala da análise desse caso que a gente viu agora na reportagem com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os assaltos nas saídas dos bancos já se tornaram uma rotina. Parece que ninguém consegue dar um fim nesse tipo de crime. As pessoas vão ao banco, o banco limitou o saque, né? Acima de R$5 mil tem que avisar um dia antes para o gerente, e vai, e volta. Os bancos colocaram simplesmente uns tapumes para tentar evitar com que as pessoas que estão na fila para pagarem suas contas ou sacarem seu dinheiro observem aqueles que estão nos caixas. Os bancos reforçaram as portas de entrada, né, para os detectores de metais. Os bancos reforçaram a segurança dentro. A polícia diz que está do lado de fora fazendo suas investigações e localizando os criminosos, mas nada disso tem adiantado. As pessoas continuam sendo assaltadas na saída dos bancos, ou então, quando saem dos bancos, vão até suas empresas, na entrada das empresas são assaltadas. Algumas pessoas, inclusive, contratam seguranças e os seguranças também são assaltados. E aí, como é que fica isso? Sabe como é que dá para dar um jeitinho nisso? Primeiro, aplicando uma pena mais pesada. Sim, uma pena bem pesada. Ah, mas não adianta, você está condenado a 20 anos e continua assaltando. Não. Só que você tem que tirar regalias dos presos para determinados crimes. Aquele que assalta e mata na saída do banco tem que ser condenado a uma pena alta e não tem nenhum benefício da lei das execuções penais. Porque o que acontece aqui é o seguinte, o sujeito assalta, o sujeito mata, o sujeito vai para a cadeia, 15 dias depois ele tem visita íntima, ele tem no final de semana a família para levar comida, tem lá as pessoas para conversar, e aí é uma vida que no fim a cadeia não é uma punição. Acaba sendo um tempo onde o sujeito até se alivia, porque ele não tem conta para pagar, não tem problemas nenhum para resolver, come e bebe de graça, se veste de graça e por aí vai. E aí, o que pode acontecer? Tem que mudar a lei de execuções penais até o dia em que alguns deputados e senadores, ou muitos deputados e muitos senadores foram assaltados. Se eles forem assaltados sempre, aí eles mudam as leis, porque eu vou repetir aqui que eu sempre digo, quem muda a lei nesse país é deputado federal e senador, ninguém mais.
Bom, agora a gente vai com imagens de Bauru, porque presos do regime semiaberto realizam um motim no Centro de Progressão Penitenciária 3, que fica em Bauru, no interior de São Paulo. De acordo com o Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário, o motim começou na cozinha, há reféns e houve fuga em massa. A gente vê essas imagens recuperadas de agora a pouco, uma situação bastante complicada neste momento, muita fumaça saindo desse presídio em Bauru. Essa rebelião teria começado, segundo informações iniciais, com a volta do diretor do presídio. Os presos dizem que ele é muito rigoroso, então essa rebelião começou então por conta disso. Esse presídio é dominado por integrantes do PCC e essa rebelião começou então por conta dessas regras que teriam sido impostas pelo diretor, que acabou de voltar de férias. Ainda não há informações sobre mortes nem sobre feridos. O fato é que a situação, como a gente vê nas imagens, é muito complicada, muito tensa, muita fumaça saindo. Eles colocaram fogos em colchões da penitenciária. A gente segue acompanhando então essas imagens e essa situação em Bauru. Exatamente, essa penitenciária conta com 3 pavilhões e 2 deles então foram incendiados. Há inclusive muitas fugas. A Secretaria de Administração Penitenciária, SAP, ainda não confirmou quantos detentos conseguiram escapar. E há informação também do Sindicato dos Agentes Penitenciários de que esses presos que estariam de maneira provisória, nesse regime semiaberto, estariam sem tornozeleira eletrônica. Isso porque teria acabado aí o convênio com a empresa que entrega as tornozeleiras eletrônicas com o Estado. Então, sem tornozeleira eletrônica, os presos conseguiram fugir. Inclusive, agora a gente tem uma entrevista com um policial militar sobre esse assunto. A gente vai acompanhar agora. Não tem nenhum risco mais correndo ali dentro. Quantos fugiram? Não temos esse número ainda. O que temos é que a Polícia Militar já recapturou 79 fugitivos. Porém, falta fazer a contabilidade. A unidade tem 1.400 pessoas. 200 estão trabalhando, 79 recapturados e agora fazer a contagem para saber quantos foram que fugiram. Houve feridos? Teve feridos, mas nenhum ferimento grave, tudo ferimento normal. A situação está normalizada agora? É situação de fuga, se machucar durante um motim aqui. A situação está normalizada agora? Isso, a situação que está normalizada. Eu queria falar para a população bauruense ficar tranquila. É a cautela normal, não precisa fechar comércio, não precisa fechar banco, não precisa fechar nada, está tudo ok. Nós estamos com mais de 20 viaturas fazendo patrulhamento. Nós centralizamos viaturas da região inteira. Tem viatura de Lençóis, de Agudos, de Pirajuí, tudo aqui em Bauru para garantir a segurança e a sensação de segurança da comunidade. Pode ficar tranquila. Informações de assaltos no comércio, na rua, pedestre? Os assaltos foram os normais. Nós tivemos 3 registros de roubo até agora. Um não está confirmado ainda. E o que nós estamos tendo muito é a população ligando com suspeita de que pode ser. Eu acho que é uma situação que a população está preocupada, mas posso falar para ela seguramente ficar tranquila que não está tendo problema. Peço para a população, quando ligar para o Copom, para falar suspeita, para passar o maior detalhes possível, porque a gente vai lá e nós vamos averiguar. Essa é a função da Polícia Preventiva. Lucas, pois não? Não temos... Tá certo, aí a gente acompanhou então, portanto, essa entrevista do policial militar. Bom, pelo menos de acordo... A gente tem mais informações, vamos continuar ouvindo. Só reforçar então, a população está bastante assustada com as informações de assaltos, roubos pela cidade. Por enquanto, não há nenhuma confirmação de que ocorrências tenham relação com a fuga dos presos. Não temos nenhuma relação que tenha vínculo com a fuga dos presos. Peço para a população ficar tranquila. Os presos que fugiram para a área rural. Os que foram para a cidade foram recapturados e agora continua o policiamento. A cidade de Bauru está reforçada, além do policiamento rotineiro. Peço para a população pode ficar tranquila que a Polícia Militar está ali preventivamente. Tá certo. Capitão Loureiro. Tá certo, então, a gente ouviu a Polícia Militar se colocando, falando que a rebelião foi controlada neste momento, de que 79 presos foram recapturados, outros presos foram para a região rural da cidade. Disse ainda que a população de Bauru não precisa se preocupar e entrar em pânico neste primeiro momento e de que a situação começa a se normalizar dentro da penitenciária. Eles ainda vão contabilizar quantos presos de fato fugiram durante essa rebelião. Começou na manhã de hoje e, de acordo com a Polícia Militar, que a gente acabou de ouvir, está controlada. E aí são imagens recuperadas de agora a pouco, onde mostram muita fumaça. Esses presos, então, colocaram fogo em colchões. Então, claro, houve uma rebelião.
há feridos, não se sabe também ao certo o número de feridos. Tudo isso vai ser checado, a gente segue acompanhando ao longo da programação da Record News, a gente traz mais informações. Bom, tá certo, daqui a pouquinho então a gente volta com essas informações direto de Bauru. Bom, agora a gente muda de assunto, fala sobre imagens de câmeras de segurança que devem ajudar a polícia a identificar os responsáveis por um tiroteio na saída de um baile funk, isso em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pois é, um homem morreu e uma adolescente de 15 anos ficou gravemente ferida. Uma equipe vai analisar as imagens de câmeras de segurança que mostram toda a ação. A rua está lotada. De repente, começa o tiroteio. As pessoas correm para todos os lados. É possível ver vários disparos. Um rapaz de camiseta revida e também atira diversas vezes. Um homem morreu e uma adolescente de 15 anos foi gravemente ferida. A Polícia Civil já deu início às investigações. Mas a hipótese inicial é de que estaria relacionado ao tráfico de drogas. Na verdade, seria acerto de contas ali. No local, que seria ponto frequente de rixas entre traficantes, foram recolhidas cápsulas de vários calibres, inclusive de uma submetralhadora de fabricação artesanal. O homem que morreu após a troca de tiros chegou a ser socorrido e trazido aqui para o Hospital João 23. Segundo o laudo da perícia, ele teve traumatismo crânioencefálico e não resistiu. A vítima ainda não foi identificada e, segundo informações preliminares da Polícia Civil, não era o principal alvo dos atiradores. A adolescente também pode ter sido vítima de bala perdida e continua internada em estado grave. A adolescente baleada respira com a ajuda de aparelhos e está internada em uma UTI. A gente fala agora de política, porque a candidatura de Rodrigo Maia à reeleição para presidente da Câmara dos Deputados está liberada. Os detalhes agora com a repórter Cristine Otaviano, direto de Brasília. Olá, pessoal do Link Record News. De acordo com o Tribunal Regional Federal, a Constituição não proíbe expressamente a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Na última sexta-feira, um juiz aqui de Brasília tinha determinado que o Rodrigo Maia estava impedido de se candidatar. Ele baseou a decisão dele também na Constituição e no regimento interno da Câmara dos Deputados. A reeleição para a presidência da Casa está marcada para o dia 2 de fevereiro. Rodrigo Maia assumiu a presidência há aproximadamente 6 meses depois da renúncia de Eduardo Cunha. A candidatura dele a uma possível reeleição também está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio da Record News. Tá certo, Cristine. Obrigada pelas suas informações direto de Brasília. E a Justiça Federal em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mandou bloquear até 665 milhões de reais do pecuarista José Carlos Bunlai e de outras 23 pessoas. O bloqueio foi pedido pelo Ministério Público Federal. Os promotores apuram irregularidades em empréstimos do BNDES à usina São Fernando, que pertence à família Bunlai. O valor bloqueado corresponde a montante que ainda não foi quitado junto ao BNDES. E olha só essa história, uma foto na conta de luz ajudou a polícia a encontrar uma criança desaparecida há mais de 2 anos, isso no interior de Minas Gerais. Por causa de brigas com o ex-marido, a mãe havia fugido com o menino e falsificado os documentos dele. Foi esta foto na conta de energia que deu início às investigações de uma história misteriosa envolvendo um casal aqui do sul de Minas. A criança era procurada há 2 anos pelo pai. Foi um alívio muito grande. Foi um sentimento muito forte, um sentimento de pai. E foi uma coisa muito boa, eu não tenho nem palavras direito. Foi uma criança que reconheceu o filho de Alex. O menino brincava com as contas da casa. A foto de uma outra criança chamou a atenção dele. Ao olhar com mais calma, ele reconheceu o coleguinha de classe. Imediatamente avisou a mãe que, na mesma hora, procurou o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar começou a averiguar a situação e eles conseguiram uma certidão de nascimento da criança, né? E verificaram que a certidão apresentava algumas incongruências, algum princípio de falsificação. O menino morava com a mãe e o padrasto em Caldas, uma pequena cidade no interior do estado. Segundo a polícia, os dois fizeram uma nova certidão de nascimento para a criança com o nome deles. O motivo dela ter saído da cidade seria porque ela estaria tendo problema com o pai biológico da criança, né, em questão de pensão alimentícia e regulamentação
de visita da criança, o pai não estaria aceitando a questão da regulamentação de visita e teria feito ameaças a ela. Sandra Gomes de Figueiredo, de 37 anos, foi presa. Contra ela também já existia um mandado de prisão por tentativa de assassinato. Dias antes de desaparecer com o filho, Sandra é acusada pelo ex-marido por planejar a morte dele. Alex foi baleado em uma emboscada. Na porta da casa dela, eu fui alvejado por 5 tiros e só ela sabia que eu estaria ali naquele momento. Nós procuramos insistentemente a mãe, o padrasto ou o advogado da família, mas ninguém quis falar sobre o assunto. A polícia está investigando o caso. Por enquanto, a justiça determinou que a guarda do filho vai ficar com o pai. O avô, pai do padrasto, entregou a criança para o pai no Fórum de Poços de Caldas. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Integrante da torcida organizada do Palmeiras, acusado de agredir torcedor, é preso. E ainda sai a lista de indicados para o Oscar 2017. Tem novo desafio nas redes sociais. Os detalhes logo depois do intervalo. Agora 12:13. A gente volta já. Agora 12:17, Link Record News de volta na sua tela. Com mais informações, o integrante da torcida organizada do Palmeiras, acusado de agredir um torcedor, foi preso na última noite. E toda a ação foi gravada pelas câmeras do estádio. Ele tentou enganar a polícia apresentando o documento do irmão dele, mas isso não deu certo não. As algemas não tiraram o sorriso do rosto e nem impediram a ofensa. Quem chama as pessoas de Zé Povinho foi preso por tentativa de homicídio. O torcedor do Palmeiras, Lucas Leso, de 26 anos, agrediu um flamenguista no ano passado. Ele teve a prisão decretada em 29 de julho de 2016 e era procurado pela justiça. Lucas foi preso nesta segunda-feira, depois que a polícia recebeu uma denúncia anônima. Ele saía de uma academia na zona norte de São Paulo quando foi abordado pelos PMs. O suspeito tentou se passar por Tiago, irmão mais novo e bem parecido com ele. Ele apresentou o documento em nome do seu irmão, Tiago Alves Leso, e disse que não havia mais relacionamento com a torcida, algo do tipo. Também não era procurado da justiça, nada devia para as autoridades. Após algum tempo, confessou, se tratava de Lucas, entrou em contradição após algumas perguntas nossas e acabou sendo detido aí. Um fanatismo refletido nas tatuagens. Entre caveiras e vários outros desenhos, está a torcida organizada do Palmeiras, que aparece na barriga e na nuca. Em agosto do ano passado, o jornalismo da Record exibiu com exclusividade imagens de um circuito de segurança do estádio Mané Garrincha, em Brasília. O flamenguista Evandro Gatto se desequilibra, cai e é agredido por dezenas de integrantes da Mancha. No despacho, o juiz argumenta que Lucas teria dado vários socos enquanto a vítima estava no chão. Na época, Evandro ficou internado em estado grave. Segundo a polícia, Lucas não é o único da família com envolvimento em brigas de torcida. Tiago, o irmão dele, também já se envolveu em tumultos. E em 2012, o outro irmão, André Leso, foi morto durante um confronto entre palmeirenses e corintianos. Lucas é o 4º torcedor preso em 19 dias. No dia 4 de janeiro, o corintiano Leandro Silva de Oliveira, que era procurado pela justiça, foi detido na zona leste de São Paulo. Ele é acusado de ter participado de uma emboscada contra palmeirenses. 8 dias depois, o ex-presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel, Wellington Rocha Júnior, foi preso no centro de São Paulo, suspeito de participar da mesma emboscada. No último dia 17, a PM prendeu Rafael Laine, integrante da Mancha Alviverde, suspeito de ter agredido corintianos em 2015. Reviravolta no jogo decisivo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O paulista de Jundiaí foi desclassificado, tudo por causa do atleta que utilizou um documento falsificado para mentir a idade, Marcelo. Não pode, né? Com a punição do Paulista, o Corinthians decide o título amanhã contra o Batatais. O Paulista foi eliminado do torneio, mas conseguiu escapar de uma pena ainda mais severa. O time poderia ter ficado 5 anos sem disputar a Copa São Paulo. O sonho dos jogadores do Paulista de serem campeões da Copinha neste ano acabou nesta segunda-feira. A gente ralou até aqui, chegar nesse momento e não poder disputar é bem triste. Depois de 3 semanas de Copa São Paulo, 118 times eliminados,
A Federação Paulista de Futebol descobriu uma fraude no Paulista de Jundiaí. Este zagueiro do time se apresentou com um documento com o nome de Brandon Matheus, de 19 anos. Mas nesta súmula do São Gonçalo, de 2014, o mesmo jogador foi escalado como Elton Matheus, atleta que não tem mais idade para participar da Copinha. O verdadeiro Brandon está preso no Rio de Janeiro. O caso veio à tona no fim de semana e foi julgado nesta segunda pelo TJD da Federação Paulista de Futebol. Com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, o Batatais está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O paulista foi eliminado e o jogador que apresentou um documento falso vai responder criminalmente na Justiça Comum. O clube não será excluído, eu não acho certo, porque a gente não tem prova nenhuma contra o clube. O clube está de boa fé, mas o jogador, que esse atleta que a gente não sabe quem é, sim. O jogador foi convocado para explicar o caso, mas não apareceu. O empresário dele ficou preocupado e registrou um boletim de ocorrência para saber onde o atleta está. Ele disse que também pode ter sido enganado. Ele sempre foi convicto do que ele estava dizendo. Eu falei, você sabe que pode, na delegacia, pode a gente pedir algum exame para detectar a sua identidade. Ele falou, pode mandar, vamos fazer. O Corinthians anunciou a contratação de mais um reforço, o zagueiro Pablo, que estava no Bordeaux, da França. O jogador de 25 anos e 1,88 m chega por empréstimo de 1 ano. Maranhense, Pablo já defendeu outro time do exterior, o PSV da Holanda. No Brasil, passou por Ceará, Grêmio, Avaí e Ponte Preta. Você vai ver agora a imagem de uma simulação quase que inacreditável do goleiro de Senegal no jogo da Copa da África. Acredite, o goleiro usou o pé direito para chutar a própria perna esquerda e cair no gramado. Olha de novo a cena. O motivo da cena, quase cômica, é que o Senegal estava empatando por 2-2 com a Argélia. O resultado iria garantir aos senegaleses a liderança do grupo na Copa da África. E para esfriar o ânimo dos adversários e ganhar tempo, o goleiro fez essa simulação ridícula, né? Aos 43 minutos do segundo tempo, o placar ficou mesmo em 2-2. A gente não tem informação se o goleirão aí tomou um cartão amarelo depois. Ele fingiu tropeçar, olha só, chutou a própria perna. Mas será que ele realmente acreditou que ia dar certo esse plano mirabolante dele? Vale tudo, né? Vale tudo. É o futebol. Bom, e uma campanha alerta para o aumento do trabalho infantil durante as férias de verão. Crianças e adolescentes fazem jornadas de até 12 horas por dia como ambulantes e ajudantes em barracas de praias. Praias lotadas, calor de quase 40 graus. Este é o ambiente de trabalho de crianças e adolescentes no litoral catarinense. Enquanto os turistas aproveitam as férias, eles pegam no pesado, debaixo de sol forte. É o caso deste menino que empurra um carrinho de sorvetes numa praia em Florianópolis. A temporada de verão é vista como a melhor oportunidade do ano para aumentar a renda da família. É por isso que muitos ambulantes trazem os filhos para ajudar na venda dos mais diversos produtos. No período em que deveriam aproveitar as férias escolares, crianças e adolescentes são obrigados a enfrentar jornadas cansativas de trabalho. Este adolescente trabalha ao lado do pai. Um vende óculos de sol, o outro chapéus e bonés. O dia de trabalho dos menores começa às 8 da manhã e só termina quando o sol vai embora. Eles ficam expostos à radiação solar durante o dia inteiro. Eles ficam expostos ao álcool, às drogas, à violência urbana. O vendedor de sucos e batidas tem apenas 15 anos de idade. Ele abandonou a escola e veio de Mato Grosso do Sul em busca de dinheiro. Em casa eu me sinto assim que eu só estou gastando e não estou ajudando. Minha família precisa de dinheiro e eu preferi sair para não incomodar eles. Para este menino, há várias temporadas, férias é sinônimo de trabalho duro. Ele aluga cadeiras e guarda-sóis. Trabalho faz alguns anos já, desde quando eu tinha 10 anos com minha família, comecei a trabalhar. Cansativo? É, bastante as pernas, cansa. O dono da barraca diz que prefere contratar ajudantes menores de idade. Os adultos aí que tem aí 18 anos, ninguém quer trabalhar. Eu botei um trabalhar aí, só ficava dormindo, daí o que você quer fazer, né? O guri trabalha melhor que um grande, né? A pena para quem explora e submete os menores a maus tratos pode chegar a 4 anos de prisão.
A campanha do Ministério Público do Trabalho pede à população que rejeite produtos vendidos por crianças e que denuncie os casos de trabalho infantil. Quanto mais se trabalha, menos se tem salário no futuro, mais se prejudica a educação, mais se causa acidente do trabalho e doenças ocupacionais. Então a gente sabe que são problemas graves que vêm no futuro dessas crianças e desses adolescentes. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, bom dia para você. Boa tarde já, né? A gente passa do meio-dia. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Marcela. E boa tarde para você que está em casa assistindo a gente. Hoje eu trago um assunto que acabou de sair aqui, tá todo mundo comentando agora. Que saíram os indicados ao Oscar, né, de 2017. Acabou de sair a lista de todas as categorias. Sempre sai tudo de uma vez e a gente já sabe todo mundo que está indicado. E, como sempre, causa aquele buzz, né, que a gente chama. Tá todo mundo falando sobre os filmes que foram, os filmes que não foram, os esquecidos, né? Para você que não viu a lista ainda, deu na cabeça o La La Land, que é o filme que tá todo mundo falando, que é um musical. Eu já assisti esse filme, vamos falar um pouco dele aqui. Ele teve 14 indicações, que é o mesmo tanto que o Titanic teve quando foi indicado ao Oscar. É muita coisa. Muito, né? É muita coisa, é muita coisa. Eu já assisti ao filme. E aí, qual a sua avaliação? Tá super valorizado Calisto, ou crítico não? de cinema agora. Aqui Olha, Nolan, eu vou te falar, cara, que eu fico muito feliz de trazer essa notícia do Oscar hoje, porque eu gosto muito de cinema. Eu até estudei um pouco de cinema, falei, pô, vou entender disso porque eu gosto. Eu me formei um pouco mais em roteiro, né? É o que eu manjo um pouco melhor. Mas aí fui assistir o La La Land, assisti ao filme. É bom, eu gostei do filme, o filme é legal, mas ele não é excepcional, não é aquele filme maravilhoso. Você que está aí em casa, se for ao cinema assistir La La Land, vai gostar, tem partes muito boas, tem partes mais ou menos, é musical, se você não está acostumado, tem isso. É um bom musical, porque o diretor é o mesmo daquele Whiplash, da bateria. Quem assistiu aquele filme da bateria e gostou, eu achei excelente, melhor que esse, vale assistir. Mas 14 indicações... Haja exagero, hein? Eu ouvi que é um filme legal porque você sai felizinho do cinema. É bacana. Você não sai cantando mas também, não assim. Que seja para ganhar quantas? 14 indicações? 14 indicações. Ele é um filme bem hollywoodiano, assim, né? Ele é musical, tem uns tons animados, mas ele tem um final um pouco depressivo, então não é também essa coisa toda. Spoilers rolando aqui. Não tô contando isso, cara. Mas olha, eu vou te falar, tem essa cena que eles dançam nas estrelas, aí me lembrou o episódio do Chapolin no Aerolito, sabe? Achei até um pouco tosco, assim, mas tudo bem, tem gosto pra tudo. O filme tem seus méritos, tem coisa muito boa, mas também tem coisa mais ou menos. Agora, não é comum um musical concorrer a tantas categorias, é? É raro. Talvez eu acho que aí é que tá o mérito desse filme, tá todo mundo falando dele agora, em rede social, em tudo que é lugar, por causa disso. É a mesma coisa do que sair um faroeste bom, sabe? Você não vê todo dia. Então eu acho que, além de ser uma homenagem aos musicais, ele é um musical, que é uma coisa rara. Então, muito do mérito jaz na natureza do filme mesmo. Mas será que também não é por causa da falta de opções? Eu vou ser sincero com você. Eu assisti um filme aí lá para novembro que eu achei excelente. Tá indicado, eu vi aqui uma categoria só. Então, quando sai o Oscar, eu fico pensando, eu acho que eu não entendo de cinema, não. Eu penso que eu entendo, aí sai o Oscar e falo, não entendo nada, não é possível. Porque o filme é ótimo, né? Que é o Animais Noturnos. Eu não sei quem em casa assistiu. Filme excelente. É um filme meio policial, meio thriller, assim. Uma família na estrada, os sequestradores pegam ali, estupradores. E é tenso. Tua barriga dói no cinema, sabe? Falei, esse filme é bom. Só um dos policiais ali coadjuvante está indicado. Nem a atriz principal, que é a Amy Adams, que é uma ótima atriz, né? Não está indicada pelo filme. A fotografia é linda, o figurino é lindo, tudo bonito, não foi indicado. Paciência. E a repercussão nas redes sociais? Muita gente concordando com essas indicações, criticando? Tem alguns filmes aqui que estão mais comentados, Marcela. Vou dar 2 exemplos. Um é o Esquadrão Suicida. Eu não sei se vocês assistiram a esse filme. Que são os vilões da DC, né? Então tem... O Coringa até aparece, mas não é muito em cima dele. São outros vilões. Ele foi indicado a melhor cabelo e maquiagem, né? A caracterização. Acho que muito por causa da menina, da Harley Quinn, que ficou muito bem no papel, né? Que é a Margot Robbie, a atriz. O filme só vale assistir por causa dela. Ela é o filme todo, né? Então ganhou essa indicação. Tá todo mundo tirando sarro aqui. Se até o Esquadrão Suicida foi indicado, ele tá nos Trending Topics agora. Tá todo mundo falando disso. Esquadrão Suicida indicado? Pois é, tá indicado. Eu assisti, eu não gostei muito não. Cara. É fraquinho, né? Exceto por ela, realmente ela fez um papel muito legal, engraçada, né? Aquela vilã engraçada, mas o
filme em si não é lá essas coisas mesmo. Ela ganha o espectador, né? Ela ganha o público muito fácil, ela é muito boa. Mas o filme é bem mais ou menos. E é legal lembrar, é importante lembrar que a lista completa dos indicados ao Oscar está no R7, né? Sim, você vai ver. Se acessar e ver a lista completa. Acesse aí o r7.com, vê a lista inteira. Vai ver que tem também o Animais Fantásticos, esse que é da linha do Harry Potter, né? Tem um fã-clube muito grande, então tá todo mundo falando aqui que ele foi indicado. Eu não assisti esse porque eu não sou tão fã de Harry Potter assim, mas quem gosta tá doido aqui, tá pirando nas redes sociais porque tem um filme da linha Harry Potter no Oscar também. Então você confere a lista lá e depois você pode até mandar pra gente qual que é a sua opinião sobre essa lista, hashtag Link Record News, a gente lê aqui também. Calista, aproveitando, tem uma pegadinha na internet nova aí agora, né? Por que não, né? De sempre. Nessa terça-feira, amanhã é aniversário de São Paulo, por que não uma foto estranha? Tá rolando no Twitter essa aqui, eu vou mostrar para vocês. A grande dúvida é, o chão está molhado ou ele foi tão bem encerado que parece que ele está molhado? Nossa, é boa essa, hein? É como aquela do gato subindo e descendo, Exato, das pernas que a gente pernas, mostrou pintada recentemente. ou brilhando, né? O vestido verde, eu não lembro mais, dourado. Ou Dourado azul. e branco, azul e preto, teve chinelo, agora tem essa. Tá molhado ou está encerado? E aí, você já tem a resposta pra gente, Calixto? Oficial ainda não, mas eu tenho a minha hipótese, eu aposto fortemente no fato de estar molhado. Eu olho para isso e eu vejo água. Só que, quando eu fui ver na enquete oficial do Twitter mesmo, tá um meio a meio ali. Tem um pouquinho mais para molhado, mas tá muito pau a pau. Que interessante observar. Parece que tá molhado mesmo, porque se você for observar ali a sombra das janelas, ali os ferros, eles estão tortinhos. Tá Isso trêmulo, é um efeito né? de água, né? Eu pensei a mesma coisa, Marcela. Eu falei, tá meio trêmulo ali, isso tem que ser água, não é possível. Porque se fosse só um chão extremamente limpo, encerado, talvez ficaria retinho, né? Pode ser. Uma montagem impossível, não. Montagem é muito raro nesses casos, Nolan. Geralmente a imagem impacta mesmo por ser real. O que me chocou é o fato de muita gente achar que está encerado. Eu falei, meu Deus, eu não vi esse chão encerado. Da onde saiu esse encerado? Não, realmente parece que está molhado. Bom, cenas do próximo capítulo que a gente vai trazer aqui. Nosso mostrar, diretor né? de TV chamou uma atenção, ele disse que está chovendo lá fora também. Nessa imagem a gente vê do outro lado da janela, parece que está chovendo, mas isso também não significa que a água caiu para dentro de casa, né? Pode ser. Só se tiver com uma baita goteira. Mas eu gostei da observação aí, então, ótima observação do nosso diretor Sherlock Holmes. Mas aqui parece que é unanimidade, né? Água. Eu acho que o link fecha 100% na água, então. Vamos ver amanhã qual que sai a resposta, mas a gente está 100% na água. Legal, Calixto. Bom, mais destaques então durante essa semana. Calixto, obrigado pela sua participação aqui no Link Record News mais uma vez. Obrigado, amanhã vamos ver se eu não entro cantando, já que o musical é do momento, né? Em homenagem, né? Exato. Tchau, gente, até amanhã. Até amanhã. Bom, momento agora de interatividade aqui no Link Record News. Na enquete de hoje, a gente perguntou se você acha que a falta de orientação para que os jovens direcionem os gastos com o que realmente importa. Por quê? Surgiu uma pesquisa que mostra que os gastos dos jovens, na maioria dos casos, são com roupas, perfumes, produtos mais supérfluos. Então, a gente pergunta exatamente sobre isso. Poucos se preocupam, por exemplo, em gastar com educação. Para participar, é só usar a hashtag Link Record News para votar na nossa enquete. Se você quiser mandar uma mensagem com a sua opinião, é só mandar no número que aparece aqui embaixo, o 11 95307 1851, e a gente tem participação chegando. Tem participação? Vamos ver quem mandou e de onde é o Fabiano, de Santo André, Grande São Paulo. Na maioria das famílias, sim. Até porque a economia dos pais reflete no modo como os filhos valorizam o dinheiro. Tá aí a opinião do Fabiano, que acredita que os filhos se inspiram nos pais. Tá certo, então agora a mensagem que chega do Alexander, de Santo André, São Paulo, ou Alexander. Falta orientação para que os jovens entendam que se o consumo for uma finalidade de realização pessoal, a frustração é certa. Nenhum bem de consumo compra paz e equilíbrio. Tá certo, boa reflexão. Obrigada pela sua participação. O Márcio de Osasco, também Grande São Paulo, o que precisa é que os pais ensinem a independência e as responsabilidades aos seus filhos. Os jovens de hoje têm muita moleza por parte dos pais. Tá aí, Márcio, obrigado pela sua opinião. Agora a mensagem da Sirlene, de São Paulo. A orientação desde a infância é que vai determinar o adulto de amanhã. O sistema capitalista quer esse tipo de adulto para que esse modelo social
perdure para sempre. É isso aí, você pode continuar participando, mandando a sua mensagem a respeito dessa enquete de hoje que fala sobre o jovem que cada vez mais está consumindo produtos que muitas vezes nem ele mesmo precisa. Então, participe e vote até a segunda edição do Link Record News, o resultado oficial da enquete para você. Bom, enquanto você volta, a gente vai para um intervalo, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores, a gente volta em instantes. E veja a seguir, uma pessoa morreu depois que um caminhão-tanque bateu e explodiu em Ohio, nos Estados Unidos. A gente mostra já já. Até já. Meio-dia, 39 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com mais informações. Mais informações agora, os destaques internacionais. No primeiro dia de trabalho, o presidente Donald Trump cancelou um tratado comercial e prometeu reduzir impostos a empresários norte-americanos. A primeira decisão do novo presidente republicano foi anunciar o fim do acordo de comércio transpacífico negociado pelo governo de Barack Obama. O acordo havia sido assinado por 12 países e era uma aposta de Obama para fazer frente ao poder da economia da China na Ásia. Donald Trump disse também que vai renegociar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte com o Canadá e o México e fechar acordos bilaterais. Numa reunião com empresários, Trump prometeu uma redução maciça de impostos. O novo diretor da CIA, a Agência Nacional de Inteligência do país, foi nomeado pelo Senado. Mike Pompeo vai ser o encarregado de resolver os impasses entre o governo de Trump e a agência de inteligência. Nos últimos meses, a CIA revelou uma suposta interferência da Rússia a favor do magnata republicano nas eleições. Uma carreta carregada de bois tombou em Minas Gerais. O acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. 3 faixas da rodovia foram bloqueadas, não houve vítimas. E uma pessoa morreu depois que um caminhão-tanque bateu e explodiu em Ohio, nos Estados Unidos. Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que o caminhão estava pegando fogo. Foi possível ver uma grande quantidade de fumaça preta no local. A imagem realmente é impressionante. A entrada, claro, foi interditada a estrada, né? Uma ponte ficou danificada e ainda não se sabe o que teria provocado este acidente, mas de qualquer maneira, imagem impressionante. Imagine o susto de quem passava pelo local. 5 corpos foram retirados dos escombros do hotel soterrado por uma avalanche na Itália. As 5 vítimas mais recentes eram 3 homens e 2 mulheres, mas ainda não foram identificadas, isso segundo as autoridades. 15 pessoas continuam desaparecidas e os socorristas dizem que ainda há esperança de que alguns ainda possam estar vivos. Até agora foram retirados 11 sobreviventes, entre eles 4 crianças e 3 cachorros. 14 pessoas morreram. Câmeras de segurança flagraram o assalto em um estacionamento na Vila Madalena, bairro tradicional da Zona Oeste de São Paulo. O bandido levou um jipe de um cliente avaliado em R$140 mil. Prejuízo, né? Só nos últimos 4 anos, esse estacionamento foi assaltado 6 vezes. Donos de lojas, bares e restaurantes reclamam do aumento dos roubos na região da Vila Madalena. O relógio da câmera de segurança marca pouco mais de 9 horas da noite. O homem, bem vestido e carregando uma sacola, passa em frente ao estacionamento. Ele olha para dentro e continua andando. Segundos depois, retorna, finge estar perdido e pede informação ao manobrista. Eles conversam e, na sequência, o bandido tira a arma da sacola e anuncia o assalto. Ele levou um carro modelo utilitário, avaliado em R$14 mil. O dono do estacionamento, que tem medo de mostrar o rosto, diz que o prejuízo é grande. O seguro paga 85% do valor do veículo e eu pago 15%. Então, se você pegar um carro de 100 mil, meu prejuízo seria R$15 mil. Os assaltos viraram uma rotina no estacionamento que fica na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Isso é quase inacreditável, uma coleção de boletins de ocorrência de assaltos que aconteceram aqui. Nos últimos 5 anos, foram levados 13 carros. O caso mais grave foi quando um grupo de homens armados invadiu o estacionamento. Eles colocaram clientes e funcionários lá para o fundo, voltaram e escolheram os carros que queriam levar. Foram 5 de uma única vez. Mais de R$200 mil levados pelos criminosos, que não se inibem com tantas câmeras de segurança no local. Os caras não estão nem aí. Mostra, chega, não tem
um capô, chega de boa, já chegaram a entrar aqui em outro carro roubado, desceu alguns caras do carro e levaram mais carro com outro carro roubado. Prejuízos e medo. O manobrista, que também prefere não se identificar, já foi rendido 5 vezes aqui. Primeira coisa, não olha para mim, olha para frente, senão eu vou tirar, vou te matar. Em um dos assaltos, ele foi colocado dentro de um porta-malas. É muito desesperador. Você fica lá dentro pensando em 1000 coisas. O que vai acontecer, entendeu? Você pensa na sua família, é desesperador. Você não tem noção do que é você ficar no porta-mala de um carro, sem saber para onde vai, ou na frente de uma arma. O medo é tanto que o dono do estacionamento já perdeu funcionários. Olha, eu já perdi um funcionário, até desculpa, estou meio emocionado, e ele não conseguiu mais trabalhar aqui. Até é difícil de eu procurar gente para trabalhar, hoje está difícil. A Vila Madalena é um bairro agitado da zona oeste de São Paulo, conhecido pela movimentação de bares e restaurantes. E é justamente à noite que os bandidos mais agem. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento no número de roubos no bairro. De janeiro a novembro de 2016, foram registrados 1.921 casos. No mesmo período de 2015, foram 1.897. A notícia da falta de segurança se espalha, inclusive sobre casas invadidas. São 4 casos, né, que eu ouvi falar, assim, são 3 casas na rua de cima aqui, que foi assaltado no Réveillon, e teve uma do meu vizinho aqui que foi roubada agora, no final do ano. O Salão de Beleza do Marcos fica na mesma rua do estacionamento onde acontecem os roubos. Não faz muito tempo que os clientes dele também foram assaltados quando saíam do salão. Os clientes estavam cortando o cabelo aqui no salão e eles foram abordados na hora que eles foram entrar no carro, né? Aí levaram só os relógios e ele saiu andando. Falta policiamento na rua. A gente fica aqui à noite, às vezes não passa uma viatura aqui à noite. Em nota, a Polícia Civil afirma que investiga o roubo no estacionamento. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h e 48 minutos. E agora a gente fala de um caso sobre 2 ataques de cães no mesmo dia aqui em São Paulo. Em um deles, um pitbull deixou 2 idosos feridos dentro de uma casa na zona norte de São Paulo. Já em uma praça em Moema, na zona sul, 2 cachorros mataram um filhote. Kim era um filhote de Spitz alemão de 7 meses. Era inofensivo, mas morreu depois de ser atacado por 2 cães bem maiores. Quem assistiu toda a cena foi Cristina, que trabalha como babá e costumava passear todos os dias com ele nesta praça em Moema, zona sul de São Paulo. Porque eu conheço os cães que são bravos aqui na praça e os que são bonzinhos. Mas essa raça eu nunca tinha visto aqui. Tanto que antes de entrar aqui no cercadinho, eu perguntei para a dona, né? Eles são bonzinhos? Ela falou, eles são bonzinhos. Os cães que atacaram Kim, segundo Cristina, são da raça American Staffordshire Terrier, uma variação dos pitbulls. Ao contrário do que a dona dos animais disse, eles partiram para cima do filhote. O espaço é desses próprios para os cães ficarem soltos. Renata era a dona de Kim. Estava com o filho de 5 anos quando recebeu a notícia. Eu cheguei a acordar meu filho para a gente sair correndo para levar num pronto-socorro. Mas a hora que eu cheguei no elevador, eu vi, levantei a gengivinha dele, vi que já estava branca, porque eu acho que perdeu muito sangue. Pela lei, todo cachorro em via pública deve usar coleira. Mas no caso de raças consideradas agressivas, além da coleira ser obrigatoriamente mais curta, também é previsto o uso de focinheiras. Caso esses cachorros usassem esse tipo de proteção, o acidente poderia ser evitado. A dona dos cães agressores fugiu da praça sem ajudar no socorro do animal. Eu não acho que o cachorro tem que ser punido. Não acho que o cachorro, nunca eu acho que o bicho está errado. Errado está o dono, que é irresponsável, né? Porque ele tinha que estar com uma coleira, ele tinha que estar com uma focinheira, ela não podia ter falado que ele era bonzinho. E depois de tudo isso, ela tinha que pelo menos sair atrás para saber o que aconteceu com o meu cachorro, para prestar uma solidariedade, para conversar comigo. O que muita gente não sabe é que esse tipo de ataque é crime. Quem responde pelo incidente é o responsável pelo cão agressor. O problema, segundo a presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB de São Paulo, é que as penas são brandas. Dificilmente ele vai ser preso, tá?
porque no Brasil os crimes que têm pena máxima de 2 anos são de menor potencialidade ofensiva, então eles acabam indo para um juizado especial criminal. Se ele for primário, tiver bons antecedentes, ele vai comutar essa pena numa pena alternativa ou apenas uma multa. Em casos como o de Kim, a advogada indica que seja feito um boletim de ocorrência. É depois desse registro que a Polícia Civil investiga o crime. Quanto mais provas a vítima conseguir, melhor. Maíra explica que as pessoas não entendem a responsabilidade de ter um animal de uma raça dessas. Confiam, mas acabam tendo surpresas desagradáveis. O Staffordshire Terrier, o American, o Bull Terrier, o Pitbull, eles foram feitos e modificados geneticamente através de cruzamentos para rinhas de cães. Como você conhece, já ouviu falar em rinhas de galo, infelizmente existem rinhas de cães. Então, ao reconhecer o outro cão, nele os batimentos cardíacos sobem, eles começam a ficar mais estressados, mais agitados. A questão é que quanto maior o porte do animal, mais perigosas são as mandíbulas. Isso pode ser refreado com bom adestramento, mas a gente tem que entender que o ser humano se disponibiliza a pegar uma raça dessa, eu já tive um pitbull muito tranquilo, graças a Deus, ele precisa ter responsabilidade. Ele não pode deixar numa grade muito aberta, com desconhecidos. E os ataques de cachorro são mais comuns do que se imagina. Um outro caso foi registrado na zona norte de São Paulo, dentro de casa. Um cão da raça pitbull avançou em 2 idosos. Equipes do Corpo de Bombeiro precisaram ser acionadas para resgatar as vítimas. Um homem que ficou bem ferido precisou ser retirado de maca, enrolado em uma manta térmica. Já esta senhora foi mordida na perna e saiu em uma cadeira de rodas. Durante o resgate, o cão ficou amarrado com uma corrente e uma corda nas grades da janela. Os 2 foram levados para a Santa Casa de São Paulo. O Centro de Controle de Zoonoses confirma que é proibida a permanência de animais soltos em espaço público, mas explica que a multa só pode ser aplicada por órgãos de segurança pública. Apesar da regra, em setembro, com uma câmera escondida, nossa reportagem flagrou vários donos passeando com cachorros pelas ruas de São Paulo sem a guia. Ali cães enormes, soltos, e aqui na entrada da praça, o aviso. Pela praça onde o animal foi morto, encontramos Maria Eduarda, essa vira-lata de 1 ano e 7 meses, solta. Assim, depois dessa fatalidade, agora a gente vai procurar evitar, né? Para protegê-la, né? Exatamente, porque eu adoro cachorro e eu amo cachorro. Quem frequenta o espaço fica assustado e pede mais prudência dos donos. Então assusta, porque não pode soltar, né? Além de não soltar, eu tenho pena de outros cachorros, né? Eu não solto eles. Eu não confio nele também. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Sabe aquele torradinho que fica no pão ou na batata frita? Para muita gente deixa a comida ainda mais saborosa, mas pesquisadores acabam de descobrir que a parte que fica queimada libera uma substância que pode causar câncer. É já. Agora, 12h e 54 minutos. Fiquem com a gente. Meio-dia, 57 minutos no horário de Brasília. Link Record News de volta com uma dica importante na área da saúde, né? Exatamente, um alerta. Sabe aquele torradinho que fica no pão ou na batata frita? Pois é, para muita gente deixa a comida ainda mais saborosa. Só que pesquisadores estão preocupados, Marcela, com a saúde de quem tem essa preferência. Pois é, eles acabaram de descobrir que a parte que fica queimada libera uma substância que pode causar, vejam só, câncer. Pão, manteiga, queijo e presunto. É simples a receita do sanduíche mais popular desta lanchonete. 1 minuto na chapa e ele já está pronto. Mas não para todo mundo. Tem cliente que pede para ficar bem torradinho. Bem passadinho é bom. Olha aí, dá para torrar mais isso aí. Esse queimadinho, que muita gente gosta, virou motivo de preocupação para pesquisadores internacionais. Um estudo do Reino Unido revelou que o alimento torrado demais libera uma substância que pode causar câncer. É a acrilamida, encontrada em alimentos com muito amido quando expostos a temperaturas superiores aos 120 graus Celsius. Além do pão, a batata é a que apresenta o maior teor da substância quando frita. Por enquanto, a análise foi feita apenas em animais. Os cientistas ainda não sabem a quantidade da substância que pode ser tolerada pelos homens. Se tu fores comer
uma torrada preta de tão queimada todos os dias, pensa bem, não pode fazer bem. Isso vale também para as proteínas. Aquele churrasco que passa um longo tempo sendo feito em altas temperaturas também não é recomendado. Segundo a médica, o ideal é tostar, assar e até fritar a comida até uma cor dourada, nunca com a cor marrom de queimado. Ao aquecer ou ao queimar ou ao tostar, algumas substâncias ficam mais disponíveis e essas substâncias, dependendo da quantidade, elas podem sim induzir um câncer. Bom, importante alerta que fica aí. A gente termina então assim essa edição do Link Record News. Lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Acesse a nossa página no Facebook e também no nosso Twitter. E não se esqueça, hein? Amanhã, a partir das 9h40 da noite, a Record News vai transmitir ao vivo o jogo amistoso em homenagem à Chapecoense entre Brasil e Colômbia. A transmissão vai também ser exibida na Record Internacional. A partida será beneficente, terá narração de Lucas Pereira e comentários de Ricardo Martins. Toda a renda da partida será doada para as famílias dos atletas da Chapecoense que morreram, infelizmente, na tragédia. Continue participando pelas redes sociais. Record News, informação para você crescer. Até mais. Já.